Salve, salve, pessoal. E aí, tudo no suave com vocês? Tomara que sim. Ei, meu velho, o bagulho foi doido. Dino lá querendo defender o regime CLT e tal, mas sem pano, vencido por unanimidade, tomou foi atropelo. A galera tudinho foi na de Xandão, meu velho. Por favor, se inscreve no canal, deixa like e comentário pra ajudar nós em engajamento. Teve até discussão pra ver se Carmen Lúcia era 100 anos mais velha que Dino, se Dino que era 100 anos mais velho que Carmen Lúcia. Foi doideira. Vou trazer aqui o voto pra nós dar uma sacada. Aqui, após o voto do ministro Alexandre de Moraes, relator que negava provimento ao recurso, pediu destaque o ministro Flávio Dino. Então, eu passo inicialmente a palavra ao ministro Alexandre de Moraes, que é relator desta reclamação e, por consequência, do agravo regimental nesta reclamação. Ministro Alexandre, tem a palavra. Obrigado, presidente. Eu vou ser bem sucinto, todos já têm o voto, estava no plenário virtual. Aqui é uma reclamação ajuizada pela Prevent Senior, operadora de saúde, contra a decisão do TRT da 2ª Região, que teria violado a decisão dessa corte na DPF 324, ADC 48, o tema 725 de relatoria, esse último do ministro Luiz Fux. A questão da terceirização. A questão da terceirização nos serviços médicos aqui. Havia um contrato entre a empresa PW Medical Serviços Médicos Limitada e a Prevent Senior. Esse contrato, que abrangia um dos sócios, porque dois médicos autônomos, o reclamante, o beneficiário, Walter Correia de Souza Neto, mas também o outro médico, Pedro Benedito Batista Júnior, ambos atuavam como médicos autônomos nos atendimentos aos beneficiários da empresa Prevent Senior. Essa empresa de serviços médicos, a PW Medical Serviços Médicos Limitada, essa empresa não se limitava a áreas de atuação do beneficiário e de seu sócio somente. Ela também oferecia serviços de diversos profissionais médicos de diferentes especialidades. Ela fornecia serviços de remoção por ambulância, outros serviços para diversos tomadores, os quais eram realizados em diversas unidades hospitalares, não somente da reclamante. Ou seja, alguns médicos, esses dois principalmente, se uniram numa pessoa jurídica e, sem exclusividade com a Prevent Senior, podiam oferecer os seus serviços. E durante longos 8 anos, prestaram o seu serviço. Volta àquela questão que já discutimos aqui. Prestar o seu serviço, recolhiam como pessoa jurídica, ou seja, a tributação menor do que pessoa física, ou seja, constituíram a PJ, recebiam, não tinham a exclusividade, tinham outros serviços prestados. No momento em que o contrato ele é desfeito, aí ingressam na Justiça do Trabalho. Ingressam na Justiça do Trabalho dizendo, olha, 8 anos eu recolhi tributo 15%, não 27,5%. Só que agora eu quero receber todas as verbas, como se eu fosse empregado. Não falam, vamos compensar então pelo menos com a tributação de pessoa física. E não demonstram que houve fraude. Mas só contratariam se eu fizesse pessoa jurídica. Olha, são maiores capazes, fizeram uma sociedade, prestaram serviços, recolheram, emitiram notas. Seriam essas notas fiscais fraudulentas, então? Deveria haver também uma análise da fraude nessas notas fiscais, porque seria uma pessoa jurídica, uma pessoa jurídica que estaria fraudando a legislação. Nós temos aqui, já várias vezes conversamos, e agora mesmo antes da sessão com o ministro Fux, nós temos que definir
ou é tudo fraude, é fraude no pagamento de tributos, é fraude na emissão de nota fiscal, então tudo seja reconhecido, ou nós vamos acreditar que a pessoa aqui, que é médico, então não estamos falando do hipossuficiente, fez uma faculdade de medicina, aceitou montar uma empresa, presta serviços durante longos 8 anos e depois é que o contrato é rescindido, agora eu quero minhas verbas como se fosse um trabalhador. Olha, não é possível isso, não há nenhuma demonstração aqui de fraude, nós não estamos falando de, volto a dizer, pessoas hipossuficientes, há casos, e vários casos que nós estamos julgando aqui, que aí a fraude é muito caracterizada, mas não é aqui o caso. Então, presidente, nesses termos, eu havia concedido a reclamação, né, e agora eu nego o provimento ao recurso de agravo. É o voto, presidente. Obrigado, ministro Alexandre. Passo a palavra ao ministro Flávio Dino, que pediu... Pois não, doutor, questão de fato? Não, é uma questão de ordem, na verdade, excelência. É um pedido de adiamento. O julgamento foi protocolado hoje de manhã. Doutor, o julgamento já se iniciou. Agradeço a sua intervenção. Ministro Flávio Dino, Vossa Excelência tem a palavra após ter destacado este recurso. Eu saúdo novamente a todos, os colegas da turma, Ministério Público, a advocacia. E, de fato, o ministro Alexandre tem razão no sentido de que esse é um debate essencial, imprescindível, uma vez que, progressivamente, vamos todos nós, desta turma, enxergando as nuances dos casos. Porque, volto novamente ao argumento, em um país de 210 milhões de pessoas, é muito difícil nós fazermos um julgamento que não leve em conta certas circunstâncias. Ministro Alexandre, o que me chamou a atenção nesse caso é porque há um critério, a meu ver, de distinção. Este senhor, Walter Correia de Souza Neto, ele foi o denunciante da Prevent Senior na época da pandemia, em razão da obrigatoriedade de prescrição do kit hidroxicloroquina e etc. Então, isso chamou a atenção no caso e consta dos autos, inclusive. Porque, neste caso concreto, houve um intenso debate na época, e agora, por esta via, aqui chega, em relação à subordinação. E o argumento todo, na época, é que havia subordinação, que é, como nós sabemos, típico da relação de emprego. Esse senhor, Walter, chegou, inclusive, a prestar depoimentos na CPI do Senado e na CPI da Câmara Municipal de São Paulo. E é muito curioso a narrativa e o debate que há, e vou fazer uma brevíssima alusão, senhor presidente. Ele diz assim, a partir de agora eu estou citando esse debate na CPI do Senado, a parte agravante, dizendo, eu sou médico há quase 9 anos. Na Prevent Senior eu fiquei por quase 8 anos e conheci bastante da operação da empresa. Recebi através de uma pessoa jurídica, de um CNPJ, só para poder receber, como nós sabemos que às vezes acontece. Ele narrando o contexto da pandemia. Não havia debate porque, abre aspas, na Prevent não acontecia tanto porque a determinação era entregar o kit para todo mundo. Mas em outros hospitais, havia o debate sobre a prescrição. Em seguida, ele narra, no último ano, com a pandemia, eu acabei, em algum momento, me recusando a prescrever o kit Covid e fui repreendido por isso. Eu já estava planejando pedir demissão. E ele diz, a minha rejeição ao modelo, e acho que isso que culminou com a minha demissão. Ou seja, o não cumprimento de uma diretriz ensejou a ruptura do vínculo.
E isso, obviamente, descaracteriza, a meu ver, a autonomia profissional. Ele diz assim, um senador pergunta, havia autonomia do médico? Ele não. Havia uma hierarquia rígida na Prevent, que era um ambiente hostil, com a questão da lealdade e obediência. A hierarquia era muito rígida, então a autonomia na Prevent, eu fui bombeiro militar, experimentei o militarismo, fui policial civil. Não havia nessas instituições, uma instituição militar, uma hierarquia tão rígida quanto acontecia na Prevent. Então, se você se voltar contra qualquer orientação do seu superior, significaria represálias importantes, talvez perder o seu trabalho. E aí ele vai nessa linha, são dezenas de depoimentos e argumentos, e ele diz, eu por muito tempo prescrevi essas medicações, que é a tal da hidroxicloroquina, porque sabia da determinação. A gente sabia que era fraude, eles faziam a política de reforço, induziam os médicos, chamavam os médicos para reuniões, faziam parte de uma dessas reuniões. Houve uma convocação, que vocês vão visitar o Pentágono para conhecer os estudos. O Pentágono aparece aqui, o Pentágono. O Pentágono aparece? Aparece. The Economist? Não, ainda não. Eu estou lendo, pode ser que apareça, mas o Pentágono comparece aqui como um argumento relevante, que a empresa teria dito que ia levá-los ao Pentágono. Não sei exatamente como que o Pentágono só ia aparecer vez por outra nesses debates. E ele vem e diz, olha, ficava muito evidente a questão da subordinação. A política de coação persistiu, a gente era obrigado a dar. Então, senhor presidente, eu tenho uma posição, e aqui não prescrevia rua, demissão. E aí ele diz, basicamente sim. Esse é um tema bastante tormentoso, foi muito debatido no período da pandemia, porque houve, aparentemente, obviamente isso não está em julgamento, uma taxa de mortalidade discrepante em relação aos pacientes, não estou afirmando que houve. Mas este argumento foi que, a meu ver, reforça a ideia que eu tenho, e tenho insistido, que nós temos que analisar os casos a partir dos indicadores que constam dos autos. E, neste caso, há esse critério objetivo de distinção, público e notório. Ou seja, uma empresa que determina a um médico, você é obrigado a adotar esse kit, obviamente não se trata de uma autonomia profissional, e sim de uma subordinação típica de relação de emprego. Essa foi a razão pela qual, com este critério, eu me animei a divergir do eminente relator, neste caso, dando provimento e já sempre ressalvando que concordo com Sua Excelência em relação à compensação de ônus previdenciários e tributários. Mas, nesse caso, ao meu ver, até pela notoriedade do caso, documentado em comissões parlamentares de inquérito, há um indicador objetivo de subordinação e, por isso mesmo, considero que deve haver o afastamento da suposta pejotização, da contratação PJ e reconhecimento da relação de emprego. Essa é a razão pela qual eu, pedindo vênia ao relator, eu dei provimento ao agravo e negando segmento à reclamação. Permite uma observação que me parece importante. O caso realmente é importantíssimo, o fato de ter denunciado Prevent Senior, apesar de por muito tempo ter prescrito o medicamento, mas essa questão, veja, de determinação, de coordenação, de subordinação, me parece que isso se aplica tanto à pessoa física quanto jurídica. Se você contrata uma pessoa jurídica e você faz determinações, e essas determinações pelos integrantes da pessoa jurídica não são realizadas, você rescinde o contrato. No caso da pessoa física, você demite. Aqui, me parece que o caso seria desta pessoa jurídica, da qual faz parte o beneficiário, ter entrado com indenização por danos morais, materiais e morais, pela rescisão ter sido feita em virtude dele ter
se realmente é isso, como foi alegado, dele ter descumprido uma ordem legal que atenta contra a autonomia do médico. Não tentar buscar um vínculo trabalhista, mas sim dizer, aqui a rescisão é porque há um desrespeito à autonomia do médico, há uma determinação ilegal, então eu quero indenização por danos materiais e morais. Me parece que a via escolhida é que não foi a via adequada. Senhor presidente, eu apenas, pela última vez, considero que sim, era uma via possível, essa que o ministro Alexandre preconiza. A questão é que, quando há a contratação de uma pessoa jurídica de médicos, não há esse nível de subordinação. Ninguém vai dizer, prescreva tal medicamento e não aquele. Você pode fazer isso, que é a questão em julgamento. Esse é um indicador de subordinação. E esta subordinação técnica é excludente em relação à contratação por pessoa jurídica. É absolutamente excludente. Porque se você contrata um advogado, você não vai dizer ao advogado, faça isso, faça aquilo, a não ser que você seja empregador dele e haja subordinação jurídica. Você não vai dar ordens com esse nível de detalhamento. Então, essa é a razão pela qual, havendo ineventualidade, ou seja, não era um trabalho de uma semana ou de um mês, era um trabalho de 8 anos, havendo onerosidade e havendo subordinação, está configurado o artigo 3º e o artigo 9º da CLT, e essa é a razão pela qual eu divergi do relator. Flávio, Vossa Excelência me permite, só para conjecturar, eu tenho a impressão que nós vamos discutir, nós no direito, a questão desse tipo de qualificação para as relações de trabalho e de emprego, que são coisas diferentes. Por quê? Se contrata uma pessoa, ainda que seja uma pessoa física contratando uma empresa para um serviço específico em casa, e não tiverem as condições que a gente estabelece, também se dá o afastamento. E a despeito de, se eu preciso fazer uma reforma em casa, a empresa que eu contrato, que não tem nada de subordinação, portanto, direta com o fulano ou cicrano, é a empresa que vai oferecer os seus servidores para ficarem trabalhando lá de segurança do que for, eles têm que entrar em determinado horário, de tal forma, com tal procedimento, e eu vou ditar isso sem relação comigo, mas com a empresa. Então, eu acho que, como eu sou 100 anos mais velha que Vossa Excelência, eu posso dizer que, na Faculdade de Direito, nós aprendemos o direito do trabalho. E agora, talvez haja direito dos trabalhos, porque a forma de prestação de serviços mudou, mas as relações e o que se exige, eu tenho uma necessidade, há outro que pode me prestar, mediante uma paga que é o que ele precisa de receber. Isto vai ter que ser repensado, porque pode haver, na configuração que Vossa Excelência estabelece, e que nós realmente aprendemos e repetimos, há uma subordinação, há uma determinação de constância, não há eventualidade, etc., isso se configura de maneiras muito diferentes. E neste fluxo migratório de modelos de trabalho diferentes, nós estamos tendo os mesmos olhares para mundos diferentes. Ministra e talvez Carmen, seja o caso da gente repensar. Não digo nem para este caso, estou, como eu disse, conjecturando, porque nós temos repetido muito isso. Aí o juiz do trabalho, o Tribunal do Trabalho, vem exatamente com um carimbo digital, dizendo isso, a eventualidade, e eu falo, todas as vezes que eu leio, presidente, eu falo assim, mas na minha vida isso acontece e eu não tenho nenhuma... Eu tenho uma pessoa hoje que eu poderia dizer que, nesse como secretária, ministra tem uma Carmen, relação, mas em todas as outras são eventuais contratações. Se são eventuais, não são relações de emprego. Agora, nesse aspecto... O que é eventual também mudou, porque você pode ter uma continuidade sem ser... E a continuidade dá a não eventualidade, mas nem por isso estabelecer-se o vínculo com esse conjunto de características tradicionalmente tidas como relação de emprego. E é exatamente essa única frase que direi. Nesse aspecto, eu orgulhosamente sou 100 anos mais velho do que a senhora. Ou seja, eu mantenho o paradigma tradicional que consta da mas CLT. Eu estou dizendo aqui, a Vossa Excelência concorda que as formas de trabalhos mudaram
e que o direito vai ter que ter uma pluralidade de visões para ter o justo em cada caso, com um quadro fático que não vai caber certinho na subsunção de cada Provavelmente eu discordo em 99% dos casos, porque eu, de fato, sustento conceitualmente, doutrinariamente, que a opção do Constituinte, nós vamos no artigo 7º, são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais. Estão lá, desde o inciso 1º e seguintes. Aquilo é relação de emprego. Então, a meu ver, com todo respeito de quem pensa diferente, o ministro Fux tem uma solidez relativa à análise econômica do direito. Nesse aspecto, eu tenho um olhar autopoético, dogmática jurídica. O que o artigo 7º diz? O artigo 7º diz que a relação primacial de trabalho no Brasil é a relação de emprego. A CLT é do mesmo jeito. E eu defendo a relação de emprego. Por que eu defendo a relação de emprego? Porque ela não é um estorvo. A economia brasileira cresceu 8%, 10%, 13% ao ano, em vários momentos. Isso não está sendo discutido. Com relação de emprego. Concordo. A tecnologia sempre houve, em escalas diferentes. Então, eu, de fato, defendo a primazia da relação de emprego, porque eu não concebo um mundo em que as pessoas não tenham férias, não tenham 13º, não tenham repouso semanal remunerado. Então, concordo 100%. O que eu estou dizendo é que os modelos são diferentes e, portanto, as características deles precisam de aplicar. Mas, sem dúvida, ministra. É isso que eu mas estou esses dizendo. Modelos diferentes sempre houve, inclusive na velha CLT. Mas não na multiplicidade que há hoje. A velha CLT tinha o trabalho avulso, por exemplo. A velha CLT trata de empreitada. Então, de fato, nós temos uma diferença aí de ordem conceitual mesmo, porque eu considero, respeitosamente, claro que quando aqui cheguei já encontrei uma jurisprudência e procuro temperá-la, mas eu considero que, de fato, a relação de emprego deve ser sempre prestigiada, porque considero que num país desigual como o nosso, obscenamente desigual, é muito, a meu ver, lesivo, com todo respeito, nós abrirmos mão dessa visão de que a relação de emprego é primacial. Eu sustento que ela tem primazia quase que absoluta. E reconheço legitimidade nas posições diferentes, claro. Mas a minha posição é que a relação de emprego tem primazia quase que absoluta. Exatamente porque eu não acho que ela seja um mal e não acho que seja um estorvo. E considero que, quando nós estamos vendo as realidades brasileiras, e tanta concentração de renda na mão de poucos, a relação de emprego protege os mais pobres, os mais vulneráveis. Essa é a razão pela qual tenho sustentado essa tese, reconheço que a jurisprudência amplamente dominante é diferente, e por isso eu sempre apelo para a distinção. Neste caso concreto, qual é o critério distintivo? Havia subordinação. É essa apenas a diferença. Eu aqui vou ficar no caso concreto, até porque a Constituição também, no artigo 170, proclama livre iniciativa, proclama que a lei deve beneficiar as pequenas empresas, as pequenas pessoas jurídicas. Mas aqui, ministro Flávio, isso é importante, na questão da saúde dos médicos, há cooperativas, há organizações sociais, em que, mesmo sendo pessoas jurídicas, eles são, e aí é uma relação contratual, então, uma PJ de ortopedistas. Nesse hospital, você só pode usar essa prótese, só pode utilizar esse, e isso não leva a uma relação de emprego, porque é uma relação contratual. E aqui, veja, o beneficiário, ele dava eu volto a dizer, não é um hipossuficiente, porque só na Prevent Senior ele dava de 2 a 3 plantões por semana, de 12 horas. E, obviamente, ele tinha outros trabalhos, em outros locais, não é nem exclusividade. E nesses 2 a 3 plantões, a renda mensal era em torno de R$25 mil. Então, é uma coisa que, eu volto ao início, nós não podemos permitir, e aí temos que resolver de um jeito ou de outro, mas nós não podemos permitir que uma pessoa, no caso aqui uma pessoa estudado, médico, que se favoreça da pessoa jurídica por 9 anos, e aí, de repente, por quebra do contrato, não, eu era empregado. Veja, R$25 mil, com a diferença de 15 para 27, de 12%,
dá 2.500, 2.700, em torno de R$ 2.700 por mês a menos de tributo que ele pagou. O que é um absurdo. E depois vem e diz, olha, aqui tudo certo, mas eu quero receber todas as vantagens do trabalhador. Eu concordo plenamente com Vossa Excelência, no sentido que há inúmeras funções que devem ser protegidas pelas CLTs, porque realmente há aí uma exploração dos trabalhadores. Mas o médico, ele é um profissional liberal por natureza. E se ele optou pela pessoa jurídica para ter suas vantagens, ele não pode depois alegar a própria torpeza. Deixa eu contar um caso que eu achei muito singular, indo para São Paulo, terra de Vossa Excelência, presidente. Eu no corredor e 2 cidadãos ao meu lado. Um virou e disse para o outro, literalmente, ministro Fux, você já PJizou os seus empregados? Aí eu parei para prestar atenção. Ele disse, não consegui PJizar os meus empregados, o da janela. Aí o do meio perguntou, por quê? Aí a resposta, eles são muito acomodados, acredita que eles não quiseram abrir mão de férias e 13º? Então esse é um ambiente que eu me preocupo, embora cada caso seja um caso. Eu achei muito singular essa contradição ontológica. Você já PJizou os seus empregados? Meu velho, bagulho doido, tá ligado não? Com a devida vênia, peço escusas ao ministro relator Alexandre de Moraes, mas concordo plenamente com Flávio Dino e divido nessa primeira turma, tá ligado? Na maioria, no caso. Que mesmo, tiração do caramba, desde 2016 a galera tá nessa, meu velho. De ficar vilipendiando os direitos dos trabalhadores. Oxi, tiração do caramba, esses bagulho aí é terceirização de atividade fim. Oxi, meu velho, esse bagulho eu acho errado. E ainda mais dessa Prevent Senior. Doideira do caramba. Eu vou até trazer aqui outro vídeo sobre uma fala de Fux aí no meio desse bagulho. E mesmo o cara se entregou mesmo, bolsonarista. Viagem do caramba, meu irmão. Enfim, se inscreve no canal, por favor, deixa like, comenta aí qualquer coisa pra fortalecer nosso engajamento. Eu acho que a gente tá precisando de mais uns 10 ministros assim feito Dino no STF, pro Brasil ir pra frente, tá ligado não? Ou então mais 9, né? Dino mais 9 dele e Xandão, tá suave. Ei, tamo junto, até a próxima. E é importante dizer que pra golpista é sem anistia e sem saidinha, que tá ligado, né? Golpista bom, golpista preso e tá chegando a vez do Bolsonaro, viu papai? Inscreva-se, curta e compartilhe. E se possível, manda um Pix. Estou precisando muito e só o Bolsonaro que não precisa recebeu. Até a próxima!